Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tô começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo do Cruzeiro contra o Coritiba, né? Cruzeiro deu uma resposta no Brasileirão, né? Depois de ter perdido pelo Botafogo, ganhou, né? Fora de casa e é onde o Cruzeiro tem feito, né? A campanha melhor. E foi um jogo bem interessante, assim, do Cruzeiro, assim, no início, assim, acho que no primeiro tempo, né, podia ter uns 4-0 e tal, o Cruzeiro perdeu muitas chances no primeiro tempo, assim, e aí acho que fica essa tônica, né, que, de alguns jogos que o Cruzeiro tem, né, o outro jogo contra o Botafogo, por exemplo, o primeiro tempo também teve isso, né, de que o Cruzeiro teve muitas chances, muitas oportunidades, mas não conseguiu fazer e acabou levando o gol. E, né, acho que depois que terminou o primeiro tempo, a maioria das pessoas, né, ficaram pensando nessa questão de que, né, Cruzeiro de novo, né, com essa questão de não aproveitar as chances. Mas aí acaba o Cruzeiro voltando, né, buscando gol, buscando, né, vencer, e eu acho que o interessante, assim, que chama a atenção do Arthur Jorge é essa questão, né, do sempre vencer ali, sempre jogar pra frente. E acaba conseguindo, né, com um gol com o Matheus Pereira, né, com um passe, assim, do Gerson, né, e, né, um 10, né, se fosse mexicano, né, talvez o Matheus Pereira é mexicano, né, gente? Então, por isso que não foi convocado. Tem ajudado muito, assim, acho que em relação à partida foi um dos melhores. Ele e Gerson, assim, né? Foi até uma questão que o próprio Arthur Jorge comentou, né, na coletiva, né, de que ter jogadores muito bons nessa questão de campo, meio ali, como que faz a diferença ter ou não ter eles, né? E eles fazem mesmo assim a diferença, né? No outro jogo a gente não teve, né, eles. E como que faz a diferença, principalmente ali, né, Matheus Pereira e no outro jogo, né, acabou sendo sem os dois. Mas assim, eu acho que o Matheus Pereira foi um dos melhores em campo, assim, né? E acaba fazendo o gol. Eu acho que foi interessante também, além da vitória, né? Que eu acho que tem um tempo também que não vence, né? Contra o Coritiba fora de casa. O último foi aquele, né, que teve a invasão da torcida e tal, né? E a gente perdeu. E nesse jogo o Arthur Jorge fez essa questão de já entrar com o menino da base, né? O Felipe. E com o menino da base, então acho que mostra que ele tá atento, né, tentou algo novo porque igual, né, a gente estava vendo as mesmas substituições, então não se estava tendo nada de diferente, né? Então com essa colocando o menino da base e tal, depois ele colocou o Kenji também. Ele fez algumas mudanças diferentes, então mostra que ele tá tentando, tá buscando, né, fazer esse algo diferente. E achei que o Cruzeiro jogou bem, não sofreu assim, não. Tanto, acho que no segundo tempo ali, quando fez as mudanças, né, que o Wanderson entrou, né, que o Bruno entrou, né, Bruno Rodrigues entrou, deu uma queda assim, da questão do Cruzeiro, né? Tá sem a bola, mas também porque o Curitiba, né, foi todo pro ataque. Então, foi mais a questão do posicionamento do Curitiba também. E não tinha como, né? Tava perdendo e tal, eles iam buscar ir pro ataque. Então, eu achei que mais essa questão do segundo tempo, assim, aí já deu uma abaixada, assim, na marcação e na linha, mas não sofreu tanto perigo, assim, igual quanto o Botafogo. E achei interessante também essa questão da coletiva do Arthur eu vi os da coletiva sempre coerente assim, né? Ele é sempre coerente, né? E ele falando que não vai abdicar de campeonato, que é sempre buscar vencer mesmo, que esse mês vai ser um mês muito complicado, né? Cheio assim pro Cruzeiro, né?
Então é tentar mesmo se manter nas três competições, tal, né? Ir bem no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E muito boa coletiva, serena, né? Mostrando que tá, né? É uma coletiva realista, né? Muitas vezes a gente não vê isso, né? Não tava vendo isso. Em relação aos bastidores, eu também assisti e me chamou a atenção, por isso que eu vou até comentar. No finalzinho, ele fala que tá orgulhoso do time, de que todo mundo se doou, deu o seu máximo e que foi muito bom. Ele fala meio que foi muito bom, né, ter visto aquele time jogar, assim, né, que todo mundo se entregou e tal. Então, eu acho que ele tá buscando, tá, né, fazer, assim, o melhor do time mesmo e tá vendo evolução, né? Então ele acaba, né? Se ele tá vendo evolução, então, de que ele tá buscando, tá trabalhando e que ele confia, né? De que é possível tá nessas três competições. E essa fala dele de que foi bom, né? Que foi. É, ele falando mesmo, não foi palavra bom, mas que ele gostou de ver como eles jogaram, assim, né? Como os jogadores se doaram e chamou atenção. Outra coisa que também me chamou atenção foi, assim, a fala do Romero pro menino da base que entrou como titular também, né? No início, falando que ele ia errar mesmo, né? Mas que os jogadores estavam ali e não era comum a gente ver isso nos bastidores, né? Mas mostrou isso, então foi interessante observar isso. E os outros jogadores também conversando com o menino, buscando, né, que ele se interagisse ali, que ele, né, se enturmasse. E eu achei que o Felipe não fez Felipe Moraes, né? Não fez uma partida ruim, acho que ele tentou, teve uma ali, né? O Matheus Pereira acabou dando uma vamos dizer assim, tijolada pra ele ali, né? Na hora que ele bate vamos assim, quase lateral e a bola sobra pro Matheus Pereira. Eu acho que vai com tanta força que vai como se fosse um tijolo, não dá tempo dele reagir, só bate no pé dele, né? Que foi uma chance das mais claras, assim, né? Mas eu acho que é isso aí. Quanto mais ele entrar, mais essa questão vai ficar fácil para ele, assim, né? De tomar melhores decisões. E isso é em jogo que se aprende, não tem como, né? Só no treino não se aprende, tem coisa que é só ali no jogo. Mas eu achei uma partida muito boa dele, melhor assim em relação ao time, para deixar um time. Tava mais. Eu achei mais. Vamos em corrida, né? Tava conseguindo chegar, né, nesse ataque mais rápido do que tava, às vezes, com o Wanderson e o Bruno Rodrigues juntos. Achei que o Bruno Rodrigues entrou e não comprometeu, assim. E teve aquela chance dele, mas a gente percebe que a chance que ele perde é muito mais. Ele podia, né? Acho que o mais comum do que a gente conhece o Bruno, né? Quando jogou, que ele tentaria aquele gol, mas ele quis dar o passe para o Matheus Pereira, só que o jogador do Curitiba se adiantou, né? Então acabou não chegando a bola para o Matheus Pereira, mas eu acho que é questão de confiança, de buscar trabalhar mesmo, né? E a gente sabe, né, que tá tendo contratações e tal, e vamos ver o que o Arthur Jorge, né, vai tá pensando, preparando mesmo para, né, esse mês principalmente que vai definir, né, o rumo do Cruzeiro nesse ano, assim, nas competições. Bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né, comentem também quem foi melhor em campo que vocês acharam e até o próximo vídeo.